Obrigada, torcida, trazendo a torcida Paulinha. Deixaram a parte mais tranquila para eu falar com vocês hoje à tarde. Estabelecer limite, coisa sossegada. Puseram um filme bem animador, sim. Entendeu, pastor? E só anjinhos, os aminhos, como diz a nossa querida Jaqueline, né? Olha, só Jesus da causa, né? Tem os anjinhos do Senhor que vieram de encomenda, assim, que a gente tem que realmente perseverar na oração, irmã Carmen. Joelho ralado no chão, entendeu? A ver se o milagre acontece, né? Muito bem. Prazer estar aqui. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Meu nome é Raquel, sou psicóloga. Sou lá da Igreja Presbiteriana de Paulínia. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, porque a gente vai falar de um tema bem complicado, na verdade. E eles me deram 3 horas para falar com vocês sobre esse tema. Certo, pastor? Porque, já que o tema é difícil, 1 hora vai ser pouco para falar sobre isso. Temos 1 hora para falar disso, gente. É pouco tempo, mas eu vou tentar ver o que é possível fazer. Que milagre a gente faz aqui. E eu achei essa figura, e eu falei, gente, que legal, né? Tem criança que está pedindo limite. E a Super Nani que passou aí, né? Esse filminho aí, animador, que vocês colocaram antes da minha palestra, na verdade, mostra esse tipo de criança. Crianças que, na verdade, estão solicitando esse não, pedindo esse não. E, muitas vezes, os adultos, os pais, os avós que estão criando, essas pessoas não estão percebendo que, na verdade, essas crianças estão querendo exatamente isso. Esses pais estão dando brinquedos, presentes, bens materiais, celulares, televisão, videogame. E o comportamento dessas crianças está desastroso. Porque, na verdade, o que essas crianças estão precisando é de limites. E elas não estão recebendo isso, né? Então, vou tentar ajudar vocês. Certo? Eu sou mãe do Caleb, que tem 10 anos, sou mãe do Isaac, que tem 9 anos, e sou casada com Josué, mês que vem, vai fazer 16 anos. Tem sido desafiador criar esses 2 meninos. Primeiro, porque o Caleb é joia de criar. Porque o Caleb, a gente fala assim para ele, não. Ele fala, joia, mãe, não. E ele obedece com uma facilidade. Já o Isaac... O que vocês estão rindo, amigas? As amigas que conhecem o Isaac aqui. Isaac já é um ser humaninho diferente, entendeu? Isaac já dá um certo trabalhinho, porque Isaac tem uma personalidade diferente do Caleb. Ele já é mais questionador, já tem mais suas próprias vontades, desejos. Então, eu tenho que ter um outro tipo de abordagem. E quem tem mais de um filho, ou quem lida com mais de uma pessoa, deve perceber essas diferenças. Então, a gente vai também falar um pouquinho aqui sobre como lidar com limites dentro de diferentes personalidades, né? Pessoas lá, crianças que a gente cuida, que são diferentes. Então, a gente vai tentar falar sobre isso aqui também. Vamos seguir. Primeira coisa que eu gosto de falar sempre é sobre conceito. Acho importante a gente entender, primeiro, o que é limite. Certo? Então, vamos lá. Limite, olha só que interessante. É um processo de ensinar uma medida, de delimitar alguma coisa, de marcar uma restrição. É interessante quando a gente fala assim, vamos colocar limites. Parece uma coisa fácil de falar, né? Vamos colocar limite? O que é limite? Limite é limite.
Não, o que é limite? Limite é quando você determina uma medida para alguém. Aqui pode, aqui não pode, aqui deve, aqui não deve, isso é adequado, isso é inadequado, isso é positivo, isso é negativo. Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Colocar limites é você delimitar uma medida para alguém. Mas você não delimita isso apenas dizendo. Você delimita isso ensinando. Então, colocar limites é ensinar medidas. E eu acho que a gente começa bem agora. Porque o primeiro desafio de colocar limite é ensinar. Não é simplesmente você dizer não. Se fosse só isso, fica mais fácil. Você vira para alguém e fala, não. Não faça, não coma, não brigue, não pegue, não pule. Só que colocar limites vai além disso. Colocar limites é você ensinar uma medida para alguém. E aí é que entra o grande desafio. Como fazer isso? Certo? E a gente já recebeu algumas dicas aqui, nessa tarde, não é verdade? Jaqueline deu dicas bem interessantes de como a gente faz um processo de ensino. Mas a gente vai continuar. Olha lá. A gente também está num momento bem complicado, porque a gente está lidando com uma pessoa, um pessoal, numa geração diferente. Temos aqui pessoas de diversas idades, certo? A mais nova daqui tem quantos anos? Quantos anos? Tem alguém com 15 aqui? Uma mamãe de 15? Mamãe de 14? Mamãe de 15, 16? Mamãe de 17? Mamãe de 18? Mamãe de 19, 20? Quem dá mais? Leilão. Mamãe de 21? Mamãe de 22? Mamãe de 22? 23? Mamãe de 22. Então, de 22, já nasceu numa época um pouquinho que ela recebeu uma educação já meio diferenciada, onde os limites eram delimitados de maneira melhor do que essa geração tem recebido agora. Bom, essa geração de hoje é chamada de nativo digital. Já ouviu falar? É o famoso bebê que nasce já com o celular. Já nasce numa era com informação, certo? Então, é a era lá, era da globalização. Esse é o pessoal que a gente está lidando. Então, é importante, primeiro, para a gente saber que limite que a gente tem que dar, conhecer o público que a gente está lidando. Olha lá. Galera que nasce com informação na hora que quiser. Geração Google. Geração Siri. É Siri que fala? Siri? Você não precisa nem digitar, você pergunta ali, aperta o botãozinho e fala, Siri. A bicha responde para você na hora. Certo? Ela até dá umas respostas engraçadas, né? É legal brincar com a Siri, vocês já brincaram? Voltando ao foco da palestra. Muito bem, essa galera, gente, nasceu nessa era globalizada, onde a informação é assim, rápida. A hora que ela quer, ela consegue uma informação. Eu não nasci nessa época. Para eu conseguir uma informação, eu tinha que pesquisar na enciclopédia. Já ouviu falar? Enciclopédia Barça, volume 14, 11, 10, 8. Tinha aquele cheirinho de mofo. Pergunta para o seu filho se ele sabe o que é isso. Então, não precisa disso mais. Rápido, velocidade. Olha lá. Aumento de corrupção, de atos de violência. Essa é a geração deles. Você ficava na rua? Sentava na frente lá da rua? Conversava até qualquer hora lá? Vontade, tranquilo? Hoje a gente mora em condomínio.
porque é mais seguro e ainda corre risco dentro do condomínio. Nossos filhos já não são dessa geração, não dá para ficar. Então, eles já vivem mais enclausurados, é mais perigoso. Olha lá, estamos numa geração onde os valores éticos, morais e as crenças estão totalmente fora do prumo. É ou não é? Na sua época, tinha outdoor de mulher de sutiã e calcinha? Tinha propaganda de cerveja com os peitos de fora? Tinha? Desculpa, eu sou novinha. Não tinha. Hoje, nossos filhos visualizam isso, gente. Assim. E é normal. Vocês estão entendendo? Só dei alguns exemplos. Mudança de padrão familiar. Na minha época, família era mãe, pai e filhos. Hoje, qual que é o padrão de família? Que é família? Família? Quem mora na sua casa é família. Entendeu? Pode ser a mãe com o pai, com a filha, com a tia, com a avó, com o amigo. Não tem padrão. Então, essa é a geração de hoje. O que mais? É uma geração altamente competitiva. É ou não é? Tem que vencer. Gente, capitalismo. Vamos lá, você tem que ser melhor. Tudo é melhor. A escola é melhor. A gente, lá na escola do meu filho, é muito legal. Quando a gente vai nas coisas de teatro dele, apresentação de teatro dele, desde do infantil 1 lá, que o bichinho tem 4 anos, os diretores lá, eles vão apresentar a escola, eles falam assim: a gente veio aqui para apresentar para vocês os números das pessoas que passaram no vestibular. O pessoal do 3º colegial lá. Meu filho está no infantil 1, meu filho. Eu estou lá preocupado se ele vai passar no vestibular. Mas o pessoal do infantil 1, do colégio do meu filho, está sendo preparado para passar no vestibular. Competitividade. Essa é a geração. Vamos produzir, vamos ganhar. Olha lá, vamos ter. Até legal. Lançou o iPhone. Pastor não sabe. Quer ver? Pastor, lançou. Pastor, ia te pegar. Não colou. iPhone XR. Não é? Vocês, mães que são consumistas, confessem o pecado de vocês agora. iPhone, não sei o que lá. Gente, S10, que é o da Samsung, olha lá. Deus perdoa o seu pecado, irmão. Fica tranquilo. Né? Isso, e o tênis, e a roupa, não é? Porque seu filho também não pode ficar para trás dos amigos. Você está entendendo? Então, é era do consumismo. Era do imediatismo. Quer e quer agora já. Seu filho fala, por favor. Meu filho fala, sabe como? Mãe. Eu oro para ele. Hã? Aí ele, você pode pegar um negócio para mim, por favor? Eu, melhorou. Ele, com 4 anos de idade, uma vez virou para mim e fez assim com uma caixinha de bis. Jogou na mesa e falou assim, abre aí para mim. Eu olhei para ele e falei assim, abre aí para mim? Falei, abre aí para mim por... Aí ele, caria? Eu, abre aí para mim porcaria? Alguma coisa está muito errada nessa história. Jesus volta logo, né? Percebe que geração é essa? Abre aí agora. Eu mando. Você está aqui para me satisfazer. A gente tem que o tempo inteiro tomar conta, porque eles são do aqui e agora. Era do niilismo. Complicada essa era, onde valor não existe.
É uma geração cética, que não acredita nas coisas. Deus, quem é Deus? É isso que tem sido pregado por aí. É muito fácil trocar ética, moral. Era do hedonismo. Eu preciso ser satisfeito. Meu prazer, minha vontade, meu desejo, minha satisfação. Eu. Essa é a nossa geração. Estamos tranquilos de educar? Né? O quadro é bem positivo, eu diria. Animador. A gente pode sair daqui assim, bem sossegados. Não. Perseverar em oração. Sim, clamar a Deus, socorro e ter estratégias. Sermos focadas, estarmos atentas, termos, sim, objetivos, metas, estarmos em missão. Senão, o resultado para essa geração é catastrófico. Muito bem. Vamos continuar? Além de tudo isso, gente, eu preciso falar com vocês de que, se você não colocar limites, vocês vão ter algumas consequências. Além da porcaria, tem algumas consequências que são graves. Os limites, eles são essenciais para a sua sobrevivência e para a sobrevivência da humanidade, para a sobrevivência do seu filho. Então, consequência da falta de limite, algumas. Olha lá. Já ouviram falar de transtorno mental? Não? Vou falar de alguns. Olha só. Eu vou falar porque é a minha área e eu preciso alertar vocês. Muitas doenças mentais, muitos transtornos mentais acontecem por falta de limite. Olha a idade. Controle de impulsos, doenças como compulsão alimentar, então, obesidade mórbida, anorexia, bulimia, vícios, já começam a aparecer a partir dos 5 anos de idade até 15 anos, começo da adolescência. É uma época que a gente tem que colocar limite na vida dos filhos. Eles estão aprendendo, estão sendo ensinados a ter limites. Então, aparição de transtorno mental com 5 anos de idade por falta de limite. Uso de substância entre 11 e 25 anos. Transtornos de ansiedade já começa a aparecer a partir dos 5 anos de idade, até 20 anos de idade. Transtornos de humor, depressão, lá, entre 7 e 36 anos. Psicoses, que são isso, Raquel? Esquizofrenia, borderline, psicopatia. Tem criança psicopata, Raquel? Entre 12 e 22 anos. Tem aumentado o número, gente, de transtorno mental. Por que será? Cultura, nossa geração, falta de limites, desestrutura familiar. Daqui a pouco a gente vai falar de fatores de riscos. Muito bem. Atualmente, tem se estudado essa tríade. Já ouviram falar? Tríade obscura da personalidade? Narcisismo, maquiavelismo e psicopatia. Narcisista é aquele que está preocupado em ser o centro das atenções. Tem criança assim? Tem? Se tem. Ele chama a atenção para ele é o máximo, só ele é o bom. E ai de você se você não der atenção para ele.
Ele quebra as coisas mesmo. Ele dá um jeito de você prestar atenção nele. Ele vai ser o foco. Ele tem que ser o reizinho. Outra síndrome lá, maquiavelismo. Esse aí é aquele que trama. Ele tem uma inteligência capaz de manipular você para que você faça coisas em benefício dele. Raquel, crianças fazem isso? É. Ah, mas você não me ama mesmo? Não gosto mais de você. Quer dizer que toda criança que fala isso é... Não, mas o maquiavélico ele vai fazendo até você fazer o que ele quer. E o psicopata? Esse aí ele não se importa em nenhum momento com o que você sente. Ele é sádico. Ele tem uma maldade porque ele não... Se você está sofrendo, para ele é indiferente. Não tem arrependimento. E alguns autores incluíram um quarto traço, que é o sadismo. É aquela pessoa que tem prazer, aquela criança que tem prazer em ver você sofrer. Então, ela vai manipular, você está ali já exausta e ela continua te torturando. Porque o prazer é ver você sofrer. E sabe o que é interessante? Que estudos têm mostrado, alguns estudos de personalidade, que nós temos traços. E todos nós, sem exceção, temos traços positivos e traços negativos. E posso dar uma má notícia para todo mundo? Depois eu dou boas notícias, mas vou começar a acalmar. Todos nós temos narcisismos, maquiavelismos, sadismos e psicopatismos em nós. Eu, você, a sua princesinha, seu anjinho, todos nós temos. E é muito legal perceber isso, porque a ciência comprova o que a Bíblia já falou para a gente lá em Gênesis 3. Hã? Sabe o que aconteceu lá em Gênesis 3? Não, vou lembrar você. O Adão e a Eva comeram um fruto que não deviam comer e romperam o relacionamento com Deus. E, a partir daquele momento, o pecado passou a fazer parte da nossa vida e trouxe a destruição para nós, inclusive trazendo traços de maldade para a nossa personalidade. Agora eu vou dar a boa notícia. Assim como esses traços também existem em nós, nós temos traços de bondade. A ciência diz isso. E a ciência comprova algo que a Bíblia já disse, lá em Gênesis, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é bom. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é gracioso. Então, nós também temos em nós traços de bondade, de amor. Agora, quando nós não somos capazes de colocar limites nos traços que são consequência do pecado em nossa vida, eles vão ser reforçados. Entendem a importância dos limites? Nós todos temos esses traços. E nós precisamos limitá-los em nossa vida. Os seus filhos têm esses traços, por consequência do pecado. Mas eles também têm traços da imagem e semelhança de Deus na vida deles. Então, cabe a você, como mãe em missão,
colocar limites nos traços do pecado e reforçar aqueles traços que são imagem e semelhança de Deus na vida deles. Continuando, outros transtornos que são consequência de falta de limite. Já ouviu falar do transtorno positivo desafiador? O do contra? Mas pior do que ser o do contra. Essa criança não entende o que é autoridade. Ela não respeita ninguém. Ela desafia todo mundo. Ela só faz o que ela quer. E se ela obedecer, não é porque ela está obedecendo você. É porque ela quer fazer aquilo. E transtorno de conduta? Transtorno de conduta é aquele delinquente. Já ouviu falar desse cidadão delinquente? Que rouba, que picha, que quebra o que não é dele. Consequência da falta de limite. Muitos transtornos mentais aparecendo por causa da falta de ensinar medidas, padrões, regras. Mas vamos lá. Raquel, a gente já entendeu que o mal existe, você falou, Gênesis 3, mas falou também que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, então temos coisas boas em nós. Mas me explica para eu, por que nós desobedecemos? Por que as crianças desobedecem? Por que os filhos desobedecem? E existem algumas causas, principais causas. Olha lá. Pecado, já falamos. É tendência natural nossa. Por isso que existe uma briga entre espírito e carne. Por isso que nós vamos sempre, todo dia, precisar e depender do Senhor. Ter que perseverar em oração. Ter que clamar a Deus misericórdia. Que a nossa tendência é querer fazer o que é errado. Mas quando a gente se enche do Espírito Santo, Ele nos capacita para buscar fazer a vontade de Deus. E aí a gente tem que pedir a Deus para que o Espírito Santo seja aquele que guie a vida dos nossos filhos. Certo? Que os nossos filhos aprendam a amar a Deus. Essa é uma boa estratégia de colocar limites. Mas olha lá, tem um outro probleminha que às vezes dificulta e faz as crianças desobedecerem, que tem a ver com desenvolvimento cerebral. E tem uma fasezinha que eles não compreendem limites. Porque o cérebro ainda não está maduro o suficiente para isso. E aí a gente já vai conversar mais sobre isso. Uma outra coisa, relacionamento familiar. Como é que é o clima? Como que as coisas acontecem dentro de casa? Jaqueline falou, você tem que ser modelo. Né, Jaque? Você tem que ser exemplo. A coisa tem que começar em você. Como é que está a coisa dentro de casa? As relações. Né? Então, relacionamento familiar, muitas vezes, é a consequência do seu filho desobedecer. Não tem respeito. Marido e mulher pede guerra. Um ofendendo o outro, um desrespeitando o outro. Pai ofendendo filho, mãe ofendendo filho. Outra causa. Quando o filho não recebe a atenção suficiente para suprir as suas necessidades emocionais, suas necessidades básicas, ele começa a chamar a sua atenção. E muitas vezes ele chama a sua atenção de maneira negativa. Atenção é sempre atenção, seja ela positiva ou negativa. Se ele não consegue isso de maneira positiva, fazendo o quê? Algo que é agradável, obedecendo você, e aí você olha para ele e fala, ai, filho, parabéns, que legal, que querido. Ele vai chamar sua atenção com um comportamento negativo. Por quê? Ele está tão carente que
O fato de você brigar com ele vai suprir aquele olhar que você não dá para ele. Pelo menos agora ele olhou, a pessoa percebeu que eu existo. Está olhando para mim. A pessoa fica ali no celular o dia inteiro. Ô, mãe! Ô, mãe! Quebra o vaso. Olha, parou de olhar no celular, olhou para mim. Se eu, sendo obediente, bonzinho, não consigo chamar atenção, mas com um comportamento ruim eu consigo a atenção, eu aprendo que esse é o mecanismo que eu tenho que usar. Então, muitas vezes, a criança desobedece para ter atenção. E o que é mais triste agora? Muitas vezes ela desobedece porque ela acha que ela não é ninguém. Tem criança que não tem nem a atenção negativa. Ela já desistiu de ser alguém. Ela não tem zero, nada de atenção. Então, ela vai ser ruim mesmo. E aí ela acredita que ela não é ninguém mesmo. Então, já que eu não sou ninguém mesmo, eu vou ser ninguém. E vou agir conforme for. Lembrando que a gente já tem tendências ruins, traços ruins mesmo. Se isso já for forte na personalidade da criança, ela desenvolve esses comportamentos, dependendo do meio, somado a vários outros fatores, ela vai se tornar uma pessoa ruim. Por que então a gente desobedece? Está aí. Pecado, às vezes um momento maturacional, relacionamentos complicados na família, não receber atenção mínima e não ter nada de atenção. Espero que aqui não seja problema nenhum desses. Mas vai ser, né? Pelo menos o pecado vai ser. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu gostei tanto dessa frase do José Martins Filho, que eu acho que ele fundamenta um pouco, né, a gente. Olha lá, não basta amar alguém, ele precisa saber que é amado. E limite é demonstração de amor. Você apenas dizer que você ama, mas não demonstrar que você ama, não significa nada. Já pensou Deus falasse assim, amo você, se vira aí com o seu pecado? Mas Deus não falou isso para nós. Ele falou assim, que Ele amou tanto o mundo, Ele te amou tanto, que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar. Ele demonstrou esse amor. Ele ensina, né? E a gente tem que reproduzir. Se você ama, demonstre. Colocar limites é demonstração de amor. Se você não coloca, você não ama. Forte, né? Então, por que eu tenho que colocar limite, gente? Repete com a tia. Por amor. Eu tenho que colocar limites porque eu amo. Eu não posso ser egoísta e deixar meu filho fazer o que ele quiser, ser quem ele quiser, achar que a vida vai ensinar, achar que ele vai... Tem discurso assim que eu já ouvi de pais. Mas eu não preciso falar, basta ele me observar. Criança tem que ser muito inteligente para fazer aquela percepção lá, né? Olha, aquilo lá quer dizer que agora, nesse momento, eu deveria copiar. É óbvio que o seu comportamento ensina, isso é óbvio. Mas se a criança está fazendo lá um negócio muito, né, louco, ele precisa ser interrompido por você. Você não pode simplesmente falar assim, a criança tem que ver que eu não estou fazendo aquilo. E entender que, como eu não estou fazendo,
Também não deveria fazer. Grave outra frase. O que é óbvio para você não é óbvio para o seu filho. Você precisa dizer, você precisa ensinar, tá? Olha só que bacana. Bíblia falando com a gente. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Olha a palavra de ânimo de Deus dirigida a nós, como, nos tratando como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. Deus te disciplina, te castiga, porque Ele te ama. Você acha que se o nosso Pai, a gente não cantou aqui Abba, a gente não declarou que a gente é filha de Deus? Se o nosso Deus, que é nosso Pai, nos disciplina e nos repreende, nos castiga, quando nós erramos, nos coloca limites, nos ensina, você acha que Ele não espera que a gente faça o mesmo pelos nossos filhos? Tem um versículo que diz, assim como um pai a quem quer bem o seu filho, Deus corrige e disciplina, assim como um pai aqui terreno também quer bem o seu filho. Ou seja, aquele que quer bem o seu filho, repreende, coloca limites. Certo? Mas vamos lá, Raquel, então me ensina esse negócio. Até agora você só falou que se eu não fizer, pode ser que tenha transtornos mentais. Eu tenha resultados igual ao videozinho animador que colocaram no começo. Certo? Vire um caos. Então, me ensina esse negócio. Muito bem. Principais desafios. Olha lá. Primeiro desafio é que você não precisa ser uma mãe perfeita. Tá? Primeiro porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente está destituído dessa glória, a gente precisa da misericórdia de Deus. Então, você vai errar, minha filha. Vai errar. Assim como o seu filho. Então, para ser uma mãe perfeita, você precisaria ter um filho perfeito. Então, já começa errado aí. Né? Você é pecadora, seu filho é pecador. Você vai errar, seu filho vai errar. Então, o primeiro desafio é não queira ser perfeita. Porque aí você já começa fracassando aí. Você não vai ser perfeita, você vai errar. Então, seja misericordiosa com você. Seja amorosa com você. Mas não seja preguiçosa. Porque o fato de você não ser perfeita não justifica que você não queira acertar. Deu para entender? Hã? Porque tem gente que fica assim, já que eu não sou perfeita mesmo, já que eu vou errar mesmo, né? Vamos largar a coisa? Não. Você vai errar. O que eu quero dizer é, não se culpe no nível tão dramático ao ponto de achar que porque seu filho desobedeceu, o diabo dominou, Jesus está possuído. Não é assim, gente. Calma. Entende? A gente ri, mas é verdade. Tem mãe que se culpa tanto que o filho errou, que meu Deus, vamos internar a mãe. Você vai errar, isso faz parte. Você está em obra, você está aprendendo. Filho não tem manual, calma. Você vai errar. Agora, queira acertar. Jaqueline falou uma coisa que eu ia falar, então Deus confirma aqui para nós. Se você errou, o que você faz?
reconheça, fala, filho, mãe errou com você. Não deveria ter feito como eu fiz, você me perdoa. Sabe? Isso, inclusive, você ensina o quê para ele? Confissão de pecado. Olha só, que bonito. Você ensina que você não é super-herói, que você não precisa ser, e a gente não vai ser mesmo, porque o único perfeito, quem foi? Cristo. E isso, inclusive, tem que ser discurso nosso. Eu errei, me perdoa. E a gente tem que seguir aquele que é perfeito. Certo? Outro perigo. Mãe protetora. Ô, Jesus, misericórdia. Ai, ai, ai. Tadinho. Coitadinho. Me dá até arrepio. Diz minha mãe que, coitada, filhote de rato que nasce pelado. Oi, ai, ai. No meio do mato. Tem essa continuação? Sem rabo? Aí, ó, eu não conhecia essa versão atualizada, a versão moderna. Então, gente, por favor, seu filho não é bibelô. Deixa a criança se frustrar, deixa a criança sofrer, deixa a criança experimentar as consequências. Está entendendo o lance? Não queira protegê-lo daquilo que não é para proteger. Você tem que proteger de violência? Tem. Tem que proteger da maldade? Tem. Tem que proteger da fome, da miséria? Tem. Tem que proteger de aprendizado da vida? Tem que proteger de ralar o joelho no chão? Tem que proteger de que foi o meu amiguinho não me convidou para o aniversário dele. Mãe, vou deixar meu cartão para você. Vem fazer terapia comigo. Mas não, pelo amor de Deus, deixa seu filho ser rejeitado. Quem aqui nunca foi rejeitada? Faz parte do amadurecimento emocional. Mas não. Deixa, eu vou descobrir quem é a mãe desse menino, eu vou fazer ele te convidar. Eu vou levar você lá, você vai entrar na festa. É a mãe protetora. Você acha que não existe isso? Existe. Dói seu coração, seu filho ser rejeitado? Dói. Dói porque você tem um instinto maternal, um instinto animal em você, que quer proteger mesmo do perigo. Que bom. Esse é um problema de quem? Seu. Não é do seu filho. Então, resolva você esse problema. Porque se você poupar o seu filho de experimentar alguns sofrimentos da vida, você vai impedir que ele seja um ser humano saudável. E aí ele vai ter transtorno mental. Vai ser ansioso. Porque a primeira crisezinha no trabalho, primeiro não que o chefe der, primeiro probleminha que aparecer que ele não conseguir resolver, vai ter uma síndrome do pânico. Estão entendendo a seriedade? Muito bem, vamos seguir, né? Além da mãezinha protetora, a Thelma precisava sair do salão, que ela está com uma plaquinha aqui. Temos a mãe autoritária, conhece? Olha a carinha dela, que gentil, agradável. É a mãe que não tem diálogo. Eu mandei, você faz. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É a mãe que a criança não tem vez. Criança, filho, não precisa nem ser criança, pode ser um filho mesmo, adulto já, casado. Essa pessoa, ela interfere, ela manda e você tem que fazer. Não tem discussão. E se tiver discussão, a discussão é ponto final.
Entendeu? É só para ela dizer assim, ponto final. O assunto, não sei por que você está falando. Não sei o que você está argumentando. O assunto já está encerrado. Já te disse o que é para você fazer. E ai de você se não fizer. Se o ser humano não fizer o que ela mandou, ela dá um jeito dele fazer. Porque ela tem as estratégias dela para conseguir. Ah, mas é sempre assim, porque se eu morrer hoje... Tem mãe autoritária, se ela não consegue, ela dá um jeito. Mas eu fiz com tanto carinho, você não vai comer? Fiz só para você. Mãe autoritária, sufoca. O outro não tem voz, não tem vez, não existe. Cuidado, mãezinha autoritária. Mas tem as mãezinhas permissivas também, né? Olha lá que zen. A criançada está lá atrás, destruindo tudo. Mãezinha está lá de boa. Estou vendo nada. Sinto nada. Faço nada. O que os olhos não veem, coração não sente. Não é? Tem mãezinha permissiva? Tem. Mãe, posso ir lá não sei o quê? Ah, filho, você que sabe. Hã? Você quer saber? Espera aí, construção errada dessa frase. Acho que fugiu da aula de português. Né? Não é você que sabe. Você é mãe, ele é filho. Quem decide é você. Você precisa definir as coisas. Ai, meu filhinho, você viu? Ele quer tanto o brinquedinho do amigo e o amigo não quer dar para ele. Vai lá brigar com a mãe do outro. Seu filho não quer dar o brinquedinho para ele. Meu filho está chorando, porque ele... Ele é obrigado a dar o brinquedo dele porque o seu filho está... Mãe permissiva, o filho tem que... Percebe? Cuidado, mãezinha permissiva. Mas aí tá acabando, Raquel, quase. Tem a mãe terceirizadora, falamos disso aqui também, né? Tem aquela mãezinha que ela acha que é alguém que tem que fazer o que ela tem que fazer. Entendeu? Porque tem sempre uma avó que é legal, que pode fazer. Tem sempre um tio, tem sempre uma babá, tem sempre alguém. A professora. Vão terceirizar? Seu pai. Vai falar com seu pai. Vão terceirizar o serviço. Ai, ai. E vamos seguir? Tem a mãe por obrigação. Eu não queria ter filho, mas eu engravidei. Agora estou com esse enrosco aí. Tem, gente. Tem. Ou tem até aquelas que por não querer, abandona, e alguém tem que assumir a criação. Mas não queria. Mas para a criança não ficar sozinha, eu assumo. Quer dizer que todo mundo que assume é por obrigação? Não, não é isso que eu estou falando. Certo? Estou falando daqueles que são obrigados a fazerem. Não queriam, mas como não tem opção, acabam fazendo. E aí fazem com mau gosto. E quem sofre é a criança. Por quê? No final, ela é abandonada. Certo? Olha lá. E aí, a gente chega no último quadro. A mãe normal. Quem é a mãe normal? Tudo junto, misturado. É aquela que tem hora que está tão cansada que ela fala, vai falar com seu pai. É aquela que tem dia que está estressada de um jeito louco. O que é que ela faz? Ela fica zen. Agora eu não vou falar nada. Deixa se matar lá. Né? Tem a mãe normal, que tem hora que ela é tudo isso.
Tem hora que a gente é tudo isso, não é verdade? Gente, tem algum problema? Não. Mas isso tem que ser exceção. Certo? Nós somos seres humanos, a vida da gente é corrida, mas isso tem que ser exceção. A gente não pode ter isso como prática diária. A gente tem que ter estratégia. A gente tem que entender que nós temos, sim, uma missão e um papel essencial na vida dos nossos filhos. Então, eu vou dar a dica para vocês. O que a gente tem que fazer para colocar limites? Tem uma tríade. Primeira coisa, a gente precisa ter coerência. Sim, sim. Não, não. O que você falou, está falado. O que vale hoje, vale amanhã. O que vale depois, que vale depois de depois, que vale de depois de... Entendeu? Tem muita gente que o que fala hoje não paga amanhã, entendeu? Ou muda. Seu filho está lá, você fala não, ele fala, mas não. Aí você fala não, aí ele fala, mas não. Ai, tá bom, vai. Desculpa. Já estragou tudo. Tenha coerência. Falou, é lei. Entendeu? Agora, Raquel, mas e se o que eu falei foi exagerado demais? Ou era algo que, na verdade, era de uma época que eu ainda não conhecia Jesus, aí eu ensinei um trem lá que era meio errado. O que a gente já falou sobre erro? O que a gente faz quando a gente errou? Reconheça. Chega lá, confesse, fala, filho, sabe aquele negócio que eu falei? Exagerei, era errado, a mãe te ensinou errado, desculpa, tal. Mas aí, uma vez que você estabeleceu o que é correto, coerência. Mantenha. Não é porque o seu filho fez aquele olhinho de gato de botas. Não é porque ele está com febre. Tem criança que fica com febre para conseguir o que ela quer. Que você vai dar. Não é porque ela te manipulou. Não é tá entendendo? Coerência. Se você quiser ceder, vai se tratar. De verdade. Vai cuidar, porque esse é um problema seu. E você vai fazer mal, primeiro, para você e para o seu filho. E não pode, você não pode fazer isso. É um crime. Tenha coerência. Segunda coisa, tem que repetir, gente. Não é porque você falou uma vez que entrou, aprendeu. Falei uma vez, fiz a minha parte. Problema resolvido. Solucionado. Aprendeu. Não. Vai repetir. 1, 2, 3, 1 milhão. Vai repetir. Vai repetir. Vai repetir. E ele vai errar. E você vai repetir de novo. E ele vai fazer de novo. E você vai repetir. E vai repetir até que um dia... Gente, aprendeu. Virou a chavinha. Aprendeu. Coerência, manutenção da coisa, repetição, repetição, repetição. Quantas vezes? Não é no mesmo dia, viu, gente? Vou deixar clara essa repetição, né? Para não ficar assim, né? Igual o papagaio para a criança lá na hora. Não bata no irmão, não bata no irmão, não bata no irmão, não bata no irmão, não bata... Não é isso, entendeu? Bater no irmão é errado. Falou. Aí, 2 dias depois, ele bate no irmão. Lembra que a gente falou que bater no irmão é errado? Aí, 10 dias depois, ele bate no irmão. Lembra? Entenderam a repetição? Só para ficar claro, porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. Né? Muito bem. Se ele bater no irmão toda hora, aí vem o terceiro item. Consequência. Tem que ter consequência. Sem consequência, as outras 2 coisas não fazem sentido. Tem que ter consequência. Essa é a tríade de delimitação de limites. Coerência, repetição, consequência.
E como eu tenho pouco tempo, não pode guardar. Não, guarda aí, porque é importante esse. Estamos acabando, o que é importante. Tipo de consequência. Primeira coisa, para você poder dar uma consequência, para você poder ensinar um negócio, você tem que acalmar. Primeiro, você tem que se acalmar. Porque, fala a verdade, quando o elementozinho, seja ele pequenininho ou já grandinho, te inferniza, existe uma certa emoção negativa que flui do seu coração. Não é verdade? Existe. Você, naquele momento, não está tomado do amor do Senhor, do amor cristão. Você, naquele momento, não está assim, dizendo, amo o Senhor de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Naquele momento, o seu desejo é, sim, pecar, cometer um homicídio. Fala a verdade. Pode confessar agora o seu pecado para que você seja curado. Na hora que o bicho pega, o que brota do coração é a maldade humana. A gente quer matar o cidadão. A gente fica com vontade de enforcar. Vem, todos os desejos, tudo de mal que flui do coração. Homicídio, né, pastor? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Por isso é importante a gente se acalmar. E também dar espaço para acalmar a figura. Porque ele está num estado que não é muito bom para você. Ele não vai te escutar. A pessoa não vai te escutar. Entendeu? Dependendo do grau que está infernizando ali, você vai falar e... Então, muitas vezes, esse acalmar pode ser pegar... Estou acabando, dá só mais 5 minutos, por favor. Segura. Pode ser uma contenção física, dependendo da situação. Faz contenção física mesmo. Segura. Tem criança que é mais complicado, dependendo do grau, né, da confusão. Segura mesmo. Retira do público, porque, muitas vezes, o que alimenta aquele ato é o público, é ter atenção. Então, sai, vai para um lugar reservado, segura, contém, e vai em oração ali, espírito de oração. Senhor, me controla essa figura, e me ajuda aqui, dá discernimento, Pai. Sério mesmo, porque você vai ter que ter sabedoria para lidar. Depois que você fez isso aí, tem que dialogar. Porque é a hora de ensinar. Provérbios já fala isso para a gente. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Colocar limites é dar a medida. Então, depois que se acalmou a criança, vem cá, figura, Osaminha. Olha, isso que está acontecendo aqui não deve acontecer por isso. Você está compreendendo o que está acontecendo? Vai dialogar. Você entende o que você fez? Me explica, por que você teve isso? Deixa a pessoa falar. Por que você fez isso? Me explica o que aconteceu. Eu estava com raiva porque fulano fez isso, porque não sei o quê, mas foi ele que começou, fui eu que comecei. Eu comecei difícil. Foi ele que começou, Deixa a pessoa falar. Você vai escutar. Diálogo é isso. É escuta. Ok, agora você está entendendo por que não deve fazer... Dá um tempo para a pessoa pensar. Deixa a pessoa refletir. Sozinha, com cuidado. Depois que fez, responsabilize ela. Ela vai tentar escapar da responsabilidade dela. E você não vai deixar. Você tem que reconhecer que você está errado. O que você fez é errado. Você precisa assumir que está errado. Inclusive, Deus espera isso da gente. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Só que tem um negocinho antes. Se confessarmos. E a gente vai ensinar nossos filhos, desde pequeno,
a confessarem. Se responsabilize, filho. Não tem problema você errar. Errar faz parte da nossa vida. Só que você precisa se responsabilizar. Dependendo do que ele fez, se ele feriu alguém, ele vai se responsabilizar, reconhecendo o erro que ele fez, e depois ele vai reparar o erro com essa pessoa para quem ele cometeu a falha. Certo? Estamos acabando mesmo, de verdade. Porque é a parte da correção. Uma vez que eu errei, uma vez que seu filho errou, ele precisa reparar o erro dele. Reparação faz parte. Seja uma reparação onde ele tenha que pedir desculpas, seja uma reparação onde ele tenha que, de fato, comprar uma coisa nova para alguém, porque ele quebrou um brinquedo de alguém, porque ele roubou algo de alguém, porque ele comeu um lanche que não era dele. Você está entendendo? E não é você que vai comprar, não. É ele. Não é você que vai dar no lugar dele o negócio. É ele que vai lá entregar e ele vai dizer: estou te dando porque eu fiz tal coisa contra você, não deveria ter feito, me perdoa. Reparação do erro. Estão entendendo? Olha lá. E não dá para só ficar nisso. Tem que retomar depois o aprendizado. E aí, como é que foi? O que você aprendeu disso? E aí, se a criança não conseguir falar sozinha, vamos relembrar? Lembra lá, aconteceu isso, aí a gente conversou, e você entendeu, e aí você foi lá, corrigiu, fez, olha que legal. E, filho, que bonito isso. Estou muito orgulhosa de você. Por quê? Porque aí você entra no último aspecto, que é importante, que é o reforço. Lembra que todos nós temos traços positivos e negativos de personalidade? Se você não reforça o que é positivo, você reforça o quê? E o que você quer que seu filho desenvolva? Hã? Então, se você ficar só corrigindo o que é errado, corrigindo só o que é errado, você está reforçando o quê? O errado, você só está apontando o errado. Você só está mostrando para ele o que ele não pode fazer, o que ele não deve fazer, o que não dá para ser feito. Por isso é importante terminar dizendo: vamos aprender? Vamos ver o que você aprendeu? Olha que legal, filho. Você corrigiu. Olha o conceito que a gente aprendeu disso. Que bonito, filho. E muitas vezes o conceito que a gente já insere aí é um conceito o quê? É um princípio o quê? Cristão. Por quê? Qual que é o nosso manual de fé e prática? Qual é a medida? Limite não é colocar uma medida? Qual que é a nossa medida? Quem determina a nossa medida? Entende? Primeiro, aprenda qual é a medida. Leia a Bíblia. Conheça mais sobre o Senhor. Porque esse é o padrão, essa é a régua que você vai ter que usar para colocar os limites. Porque senão a gente vai ouvir um monte de historinhas que ensinam por aí, Jaqueline, do que é certo e do que é errado. Mas a gente já tem um belo de um manual que nos diz o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve. E essa é a nossa medida. E é isso que a gente vai ensinar, corrigindo, dialogando, reforçando, com amor, com respeito. Certo? Mais para frente, depois a gente fala da questão do desenvolvimento, que não deu, né? Falo muito. Obrigada. Deus nos abençoe nessa difícil tarefa de educar, de criar e de ser mãe, de ser, né? Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês.